Ética é uma matéria, um ramo da filosofia que vai estudar comportamento, valores, como que as pessoas agem. E a gente viu aqui que nessa sociedade pós-moderna, o mundo de hoje é o mundo da pressa, é o mundo do pensamento acelerado, da rotina pesada. Muita gente bate no peito com orgulho, né, e fala, trabalho 12 horas, trabalho 16 horas. Eu tenho dó, sinceramente. Eu lamento que a pessoa tenha que viver dessa maneira, porque aí quando ela vai fazer um curso EAD, como é este perfil, se depara com uma matéria desta e lê com pressa, ele não vai pegar a essência. Não vai, como a Renata falou aqui. Até mesmo em relação a vocabulário, né? Tem muita palavra que a gente nem nunca viu e precisa ir para o dicionário, precisa anotar, porque são inseridas várias palavras que a gente nem sabe o que significa. Aí é trabalhoso, aí você tem que buscar no dicionário o que significa, para você conseguir entender o que aquele conteúdo está tentando te ensinar. Senão, na pressa, não vai. Fica Essa tudo de matéria qualquer de jeito. ética não vai. Ela vai nortear daqui para frente, para quem está pensando assim, em exercer um ministério na igreja, ela é fundamental, né? Você vai começar a observar o comportamento das pessoas dentro da igreja e vai falar assim, olha, você vai perceber o que está influenciando ela, sem ela saber, você sabe, não sabe? O que me intriga assim, eu gostaria assim de me aprofundar mesmo sobre essa pós-modernidade. Lá eu pergunto, né, assim, até a postura da gente, até onde a gente pode ir, até onde a gente deve pisar no freio, porque também a gente não pode sair atropelando as pessoas com o nosso ponto de vista, mas também não pode engolir tudo que essa pós-modernidade está trazendo sem se posicionar. Exatamente. Então, eu diria que, para começar a responder a sua pergunta, com a questão das redes sociais, todo mundo acha que pode dar opinião sobre tudo o tempo inteiro. Então, alguém foi lá e publicou, deixou público lá, assim, eu odeio o Bolsonaro. Ah, pronto. Campo de guerra, né, Patrícia? Campo de guerra. Mas ele quis dizer que ele odeia, tá bom, deixa ele odiar, segue sua vida. Se a gente tivesse esse equilíbrio de olhar as coisas e falar assim, tá, a opinião dele isso não me afeta, eu acho que o mundo estaria mais tranquilo. Não é porque a gente faz um curso teológico que a partir de agora a gente vai sair questionando chamando um para briga, colocando o outro contra a parede. Existem espaços e momentos para cada coisa. O estudo da pós-modernidade, quando a gente vê que nós estamos num mundo em que as pessoas estão aceleradas, ansiosas, relativizando tudo, ou seja, não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. A Bíblia não é mais um manual de regra. Cada um segue o que lhe dá prazer, o que lhe dá felicidade. Aí vem o conceito de hedonismo, né? A busca do prazer imediato. Quando você vê pessoas indo para a igreja para obter coisas de Deus, a gente vê claramente o utilitarismo. Eu me relaciono com aquilo que me é útil, eu me relaciono com aquilo que me dá algum tipo de retorno. Aí você vai vendo que, mesmo no meio cristão, existem muitas vertentes. E o texto vai chamar de alternativas éticas. Então, existe uma alternativa para isso, uma resposta para aquilo. Dentro da Bíblia, é possível o pessoal tirar a igreja gay, a igreja, Congregação Cristã do Brasil, a igreja, tudo a partir da Bíblia. Você fala assim, que loucura! Como pode um negócio desse? Usando a Bíblia, é que o homem vai trazendo a partir do seu eu, lembra lá do humanismo? O humanismo, o homem no centro, a partir do seu eu, construindo os seus discursos, construindo as suas ideologias para atrair, para manipular. E aí você me pergunta, como que se posiciona diante disso? A gente vai ficar calado de braço cruzado? Vai ter momentos que a tua resposta é o silêncio. E vai ter momentos que a tua resposta é a apologética. Você vai chegar nessa matéria. É a defesa da fé. Agora, teu discernimento é
qual é o momento para cada coisa, qual é o espaço correto para cada coisa. Vocês consideram que rede social é o lugar de ficar falando de doutrinas? Não. Tem um camarada, um vídeo de um pastor que o marido foi lá, invadiu um motel e pegou lá o pastor com a moça. Ele falou assim, acabou com o meu casamento. Isso está público, eu não sei, ela me mandou, nem sei quem é, nem de onde é, mas está público. E aí eu fico pensando assim, eu só falei assim, Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Tanto desse pastor, que o ministério dele foi por água abaixo, quanto desse casal, que não sei se vai ter estrutura para ter sua vida exposta e depois tentar se levantar, e principalmente da alma deles, né? A gente começa a partir quando a gente entende que o fundamento ético bíblico, ele tem como base o amor, a gente começa a observar certas coisas e não sentir alegria. E esse irmão ele fala assim, eu monto meu canal, eu coloco todos os escândalos de todos esses pastores presidentes porque eles precisam ser desmascarados. Você vê que aparentemente a intenção dele é boa, né? Desmascarar os mentirosos. Mas será que ele é tão autonivelado moralmente para poder apontar o erro dos outros? E quem é que aponta os deles? Será que nós... Então a justiça de Deus ela não se faz? Não acontece? Não é? Então as pessoas vão criando esses discursos, a ideia dele é isso mesmo. Assim, olha, Deus me levantou, ele fala assim, Deus me levantou para desmascarar os escândalos nos grandes ministérios. Eu falei, mas tem certeza que isso é Deus? Isso não é um instrumento de Satanás para trazer escândalo, vexame? E a Bíblia fala assim, ai daquele por quem vier o escândalo, né? Então é isso, o relativismo é isso. Ele acha que colocar esses pecados escandalosos na mídia é o certo. Mas quando a gente entendeu lá que a base da ética cristã é o amor, ele não gostaria que a sua vida pessoal privada fosse colocada assim. Então ele não ama e ele não está se baseando os seus valores a partir da ética cristã, mas sim por outra ética. Lugar, né? Ele está utilizando da ética utilitarista, ele está se utilizando de uma queda de alguém para ganhar seguidores. Veja como essas alternativas elas vão se mostrando dentro da igreja, que deveria, na nossa ingênua concepção, a igreja deveria ser um lugar blindado. Nada disso entra, nada disso acontece. Uma vez eu coloquei um comentário, um texto que eu achei legal do C.S. Lewis, e eu coloquei no meu Face. E referente à igreja, que nós somos um corpo e precisamos de um templo para congregar, eu achei muito interessante aquele texto e coloquei sem direcionar ninguém. Sabe quando você coloca um texto? E aí veio um presbiteriano e comentou, a gente precisa de templo. E veio uma outra pessoa que eu acho que é dessas pessoas de Yeshua, né, que tem esse movimento que não acha que não precisa de igreja. Desigrejado. Né? Isso. E aí ele começou a falar, não precisamos de igreja, que nós somos o templo. E esse outro rapaz, que é um presbiteriano, ele é um teólogo também, ele começou a falar que precisamos. Então os dois começaram a discutir na minha publicação. Eu achei tão interessante, porque a publicação era minha. E ambos começaram a discutir. Então, quando eu fui ver, tinha 50 comentários, mas era só dos dois. Eu fiquei só olhando a briga dos dois. Então, hoje a gente não pode pôr nada, porque as pessoas, elas se doem, e você nem tá falando para ninguém. Foi um texto que eu achei bonito e coloquei. Então, é essa a ideia. A ideia de que todo mundo tem voz, todo mundo tem que comentar, todo mundo tem algo para falar, e ninguém consegue só ler. As pessoas querem falar. Isso. E aí foi uma brigaiada lá e eu só fiquei olhando, não falei nada, porque a briga não era minha, a briga era deles. E aí deixei os dois brigarem até que ambos falaram, cuida da sua vida, e dois evangélicos, né? E continuaram assim. Eu falei, meu Deus. Eles passam por ignorância, né? Uhum. Aí baixa o nível, né? Estudar a ética é muito mais do que uma teoria. A gente precisa realmente, acho que todo dia, irmã Renata,
abrir essa apostila aqui e ler alguma coisa, verdade, precisa, né? viu? Precisa. É aquela coisa do Espírito Santo, tá todo dia lá com os roupas, peraí, calma, cai no freio, calma. Sim. A gente precisa, sim, defender a nossa fé, mas vai ter lugar que não vai caber. Como a Patrícia falou, né? a Patrícia, eu fiz uma postagem na rede social e já deu uma briga, vou dizer até doutrinária, eclesiástica, sobre ter igreja ou não ter igreja, ter templo físico ou não ter templo físico. É uma questão doutrinária de eclesiologia, se vamos estudar essa matéria. Doutrina da igreja. Então, existem espaços que a gente vai ter que, sim, ter estrutura, ter estudo, como o irmão falou, escola dominical é um lugar, sala de teologia é um lugar para isso. Rede social, de fato, não é lugar para discutir doutrina. Eu também, por muito tempo, colocava algumas polêmicas no meu antigo Facebook. Eu devia ter umas 5.000 pessoas lá. E aí, depois isso foi me perdendo o gosto, sabe? Eu tinha uma conta lá de muitos anos, de 2010, se eu não me engano. Aí eu cansei daquilo, desfiz e fiquei um tempo sem e fiz uma outra agora. Deve ter no máximo 10, 15 pessoas, mas é sempre reflexões. E aí, até o momento ninguém entrou lá para fazer bagunça. Senão a gente já vai seguir, cancela a amizade, que não é amizade, né? É só uma pessoa que segue, ela não tem vínculo mesmo, porque se a pessoa te respeita como ser humano, te ama, ela não vai ficar lá causando polêmica na tua rede social. Fazendo bagunça, né? Fazendo bagunça. Então, existem espaços, sim, que a gente tem que defender a nossa fé. Mas eu acho que muito mais do que querer convencer o outro, porque você não convence, como esses dois colegas da Patrícia. Ninguém convenceu ninguém. No final, de tanto digitar e ninguém lia o que o outro lia, fazer cada um cuidar da sua vida. Desistiram da briga. Então, E foi o que eu fiz, Keila. Eu excluí o comentário, porque eu não preciso ficar discutindo religião no Facebook. Não. Então é uma pessoa polêmica, né? A gente tem espaços para todas as coisas, e a rede social não é para isso. Verdade. Não é mesmo. Demorou para a gente entender isso, mas nós que somos já um pouco mais maduros na fé, a gente, como eu estava falando aqui para a Renata, todo dia a gente vai, eu acho que aqui não é tá certo. A gente vai, né, moderando as nossas atitudes, buscando sempre o equilíbrio, buscando sempre a paz, porque é isso que é bíblico, né? Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essas são lições que a gente vai aprendendo. A ideia da matéria de ética é, primeiro, definir o que é ética, que é diferente de moral. Então, a gente pensar assim de uma forma prática, moral é comportamento. Moral, ela está restrita a um grupo. Então, a moral cristã. A moral é como que as pessoas evangélicas se comportam. Então, as pessoas evangélicas, cristãs, salvas em Jesus, liberta, não brigam nas redes sociais, só publicam um versículo, paz e amor. Elas têm a Bíblia como um livro muito precioso. Isso a gente chama de comportamento de um grupo. A moral. Então, cada grupo social tem a sua regra. Isso é moral, tá bom? Então, moral é o comportamento de um determinado grupo. Já a ética é algo mais amplo. A ética está ligada mais aos valores universais, que aí eu vou indicar para vocês procurarem um artigo na internet que eu acho muito bom. O autor, Edgar Morin, escreve assim, Morin. É um artigo só, acho que deve ter umas 10 páginas. Os pilares da educação. Esse é o nome do artigo. Ele vai falar como que a gente tem que educar para a vida, educar para aprender, educar para viver. Como que você prepara a sociedade, as pessoas, os teus alunos, aqueles que estão debaixo da tua liderança, para viver nesse mundo de hoje, educar para a paz,
Então, ele está falando de valores universais, a paz, a harmonia, o respeito, a proteção à vida. Isso é ética. Ética é aquilo que é geral, ela não está ligada a nenhum grupo específico, ela está ligada ao que é geral, ao que é universal. Aquilo que, por exemplo, a ONU busca. Claro que é bem polêmica essa questão, mas a ONU tem lá os seus valores, o compromisso que todos os países se firmam, né, entre eles, para buscar a paz, para diminuir a mortalidade infantil. Isso é ética. Aquilo que eu respeito, aquilo que eu valorizo como importante. E dentro da ética cristã, nós temos o valor maior, que é Deus acima de todas as coisas, não é isso? Depois o próximo. Essa é a ética cristã, sempre Deus em primeiro lugar, e depois eu olho para o próximo, já num segundo plano. Tudo bem? Deu para entender? Deu. E moral, conforme está aqui no capítulo 3, o capítulo 3 vai falar que a moral é algo que se constrói. Então, a criancinha nasce lá, não sabe de nada, só chora para tudo e tal, aí você vai lá, não, isso, aquilo, isso sim, isso não. Você está construindo a moral da criança. Obedecer, não obedecer, isso pode, isso não pode. Então, essa questão da moral é algo que se constrói conforme a educação. A família tem influência, a igreja tem influência, os grupos de amigos têm influência, a sociedade. O quanto mais ele se envolve com esses grupos de influência, é quem mais vai direcionar a moral dessa criança. E a moral, vocês, quando chegar lá no bacharel, vai estudar em psicologia, ela tem as suas fases. Tem um autor chamado Piaget, que ele fala construção da moral na criança. Cada idade tem uma forma que ele entende o mundo. Então, para quem lida com crianças, vai ter de 0 a 3 anos, o entendimento de moral é um, de 5 a 6 é outro, 6, 7 a 8, e assim vai. Conforme a gente vai crescendo, o nosso entendimento de mundo vai ampliando e a nossa moral vai sendo construída, tá? Aí aqui no capítulo 2 a gente fala das crises, isso aí já está bem claro, essa questão das crises. Eu penso que é um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Ou a igreja se agarra na palavra, ou a igreja se agarra na oração, ou ela vai caminhar junto. Verdade. Né? Triste verdade. Triste verdade. Se a gente não resgatar os valores primitivos, os valores da igreja primitiva, o compartilhar, a koinonia, o amar ao próximo, apesar de tão difícil ser, só que a gente só consegue vencer a nós mesmos quando a gente está sendo corrigido pela palavra e sendo puxado as orelhas aqui na oração. A gente vai falando com Deus, aí Deus vai nos quebrando, né? Vai nos vai moendo o nosso eu, aí a gente consegue. Se não for isso... A gente olha para os valores do mundo, né? Fica cada vez mais difícil entrar nos valores da palavra, porque é completamente contramão do outro. É só Deus para ajudar, o Espírito Santo e a oração, senão a gente vai caminhar na crise. Precisa muito querer o céu, né? Verdade. Eu acho que é isso, precisa muito querer o céu para a gente insistir com Jesus. É muito desafiador, cada vez mais, com tantas possibilidades de lazer, de passeios, de entretenimento, a sociedade de entretenimento. E assim os irmãos convidam para oração, vai um gato pingado, convida para trabalhos de estudo bíblico, vai 2, 3, a convida para as campanhas, para o louvorzão, para o show gospel, aí a multidão está lá. Isso é muito claro para a gente, não precisa dizer mais nada do que as pessoas estão buscando, né? Do que elas estão se alimentando. Aí vem para a igreja cheio de Netflix, cheio de filme de terror, de tensão, né? Cheio de música aleatória na cabeça, aí vem lá para a igreja bichado, quer que Deus faça um milagre, quer que Deus opere, mas ele não se santificou, não buscou. Nossa relação com Deus é utilitarista. Eu me relaciono com Deus por aquilo que Ele pode me dar, não porque eu reconheço que eu preciso dele. O que mais entristece são pessoas que nem conhecem passagens da Bíblia, que estão na igreja há tantos anos, e quando você vai falar de uma passagem da Bíblia, fala, quem é esse? Aonde está escrito?
E aí você fica assim, meu Deus, mas está há tantos anos na igreja e não sabe. Às Aonde vezes, estava? às vezes é por religiosidade, né, Patrícia? Às vezes a pessoa se acostuma a ir para a igreja. Eu vou porque eu gosto dos irmãos, eu gosto da cantina. Vai pelos motivos errados. Quantas pessoas estão na igreja há muito tempo, mas só depois de um bom tempo elas realmente recebem a Cristo como Salvador? Verdade. Ir para a igreja não significa muita coisa. É o que Paulo fala, santificação contínua, busca, né? Mas é isso mesmo. Só que a gente vê aquele monte de gente no culto, você, eita glória, o culto tá cheio, a igreja vai ser bênção. Mas só que Deus sabe quem é que realmente está ali por completo e quem o quer verdadeiramente, Ele sabe.